curada de sua hemorragia. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e te oprime, e dizes, Senhor, quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo constância do que nela se esperava, veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Vamos ler novamente o versículo de número 30, amém? Leia junto comigo. Jesus, conhecendo imediatamente que dele saiu o poder, virando-se a multidão, perguntou: quem me tocou? Se a gente glorifica na Deus, amém? Curva a tua cabeça comigo neste momento. Senhor, eu te peço, meu Deus, que esta mensagem eu vou ministrar, dada pelo Senhor, meu Pai, eu te peço que essa mensagem venha ficar no coração de cada irmão, e que venha suscitar nele muita fé, meu Pai, para ele sair daqui crendo na vitória dele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém? Bom, peço toda a tua atenção nessa noite, a palavra de Deus, pois não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus nessa noite que eu irei ministrar. Bom, eu estava ali pedindo uma mensagem para Deus, porque nessa noite algo estranho aqui na igreja. Deus me disse: filho, tem pessoas aqui que precisam de uma mensagem que suscite no coração delas muita fé, muita esperança, porque elas acham que está tudo acabado, elas acham que não tem mais solução para o problema delas. E o Senhor me deu esse texto, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, quando nos relata a história de uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia nos relata que há 12 anos ela vinha sofrendo de um fluxo de sangue e gastou com os médicos tudo que ela tinha financeiramente, porém ela não encontrou a solução para a cura daquela enfermidade. Eu já quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Ei, talvez você tenha gastado o teu tempo, o teu dinheiro, talvez você tenha gastado, aleluia, tudo aquilo que você tem na tua vida em coisas que não te dão lucro, mas eu quero te dizer nessa noite: ei, o nome da solução do teu problema não é o teu vizinho, o nome da solução do teu problema não é o teu pai, não é a tua mãe, mas o nome da solução do teu problema, ele já está aqui nessa noite, e se chama Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, a Bíblia nos relata que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. Quando nós falamos de enfermidade, existem dois tipos de enfermidade na vida do homem. A primeira enfermidade é aquela a qual está localizada no corpo da pessoa, ou seja, a enfermidade física. Porém, existe também a enfermidade espiritual, que não está fora da pessoa, mas está dentro dela. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 9, Jesus está pregando dentro de uma casa, e agora a Bíblia nos relata que 4 homens descem um paralítico pelo telhado. Quando o paralítico chega frente a frente com Jesus, Jesus olha no paralítico e diz: homem, perdoados estão teus pecados. Porém, irmão, quando eu li este texto, eu falei: Senhor, o paralítico não foi ali para seus pecados serem perdoados, mas o paralítico foi ali para levantar da cadeira de roda e andar. Quem concorda, diga amém. Amém. Então, por que, irmão, Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados estão teus pecados? Sabe por quê, irmão? Existe enfermidade na vida do homem que, para ser curada por fora, primeiro precisa ser curada aqui dentro. Quando Jesus olha para o paralítico, irmão, e diz: teus pecados estão perdoados, ele está tocando na ferida. Porque o paralítico foi naquela igreja, naquele lugar, na intenção de levantar e andar, irmãos. Porém, Jesus estava querendo dizer para ele: ei, você veio atrás de uma coisa, mas eu tenho outra coisa para te dar. Você vem na igreja para buscar carro, buscar casa, buscar dinheiro, buscar isso, buscar aquilo, mas na verdade o que tu mais precisa é da presença de Deus. Olha o paralítico, irmão. Está esperando Jesus dizer: levante e anda. Mas Jesus, teus pecados estão perdoados. Por quê, irmão? Porque aquele homem não precisava de levantar da cadeira, daquele homem precisava de uma cura aqui dentro da alma dele. Aleluia! Ei, talvez você venha aqui nessa noite precisando de uma cura dentro do teu coração, dentro da tua alma, no teu lado não aguenta mais tanta prova, na tua vida tu não aguenta mais tanto sofrimento, mas eu quero te dizer que Jesus está aqui, Ele está te dizendo nessa noite: Ele é o seu amor,
achar isso? O que ele está dizendo que meus pecados estão sendo perdoados? Aí os fariseus e escribas ouvindo, irmão, começaram a pensar nos seus pensamentos. Quem é esse que está dizendo que pode perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Esse homem é um mentiroso. Aí Jesus conhece o pensamento deles, irmãos. Olha a pergunta que Jesus fez, irmão. Vem cá, vocês. Vocês estão achando que eu sou mentiroso porque eu disse que estou perdoando o pecado desse paralítico. Mas para vocês, o que é mais fácil dizer a um paralítico? Perdoa-se dos teus pecados ou levanta da cadeira e anda? E eu fiz essa pergunta para muitos amigos, irmãos. E alguns olharam para mim e disseram: Lucas, eu acho que é bem mais fácil dizer para o paralítico que ele está perdoado. Eu disse: jamais. Não, para você dizer para um paralítico: levanta da cadeira e anda, é simples, irmão. Consagra a tua vida a Deus, busca o dom do Espírito Santo e ele vai levantar. Aleluia. Agora, para tu dizer para uma pessoa: os teus pecados estão perdoados, tu tem que chegar ao coração dela. Aleluia. Jesus estava querendo dizer, irmãos: eu estou fazendo o que é mais difícil, que é perdoar pecados. Vocês estão reclamando, então vou fazer o que é mais fácil. Pega o teu leito, homem, levanta e anda. Porque Deus enxerga aonde o homem não está. Só para você que acredita, joga a tua mão para o céu. Só você que acredita nisso, ele enxerga onde o homem não enxerga. Os caras acreditam, eu estou fazendo o que é mais fácil, meu filho. Imagina, irmão, que quando Jesus olhou para aquele paralítico e disse: homem, toma o teu leito e anda, irmão. Imagine que as pernas daquele homem, irmão, já estavam se balançando todo, irmão. Por quê? Antes de Jesus mandar ele andar, irmão, ele já podia ter andado. Imagina na minha mente, sabe por quê? Porque era daquilo que ele precisava, dos seus pecados ser perdoados. Glória a Deus. Quando Jesus fala aquilo, irmão, fechou, era só andar. Aí eu imagino que a perna dele já estava tremendo todo, irmão. Aí Jesus só concluiu: levanta e anda. O paralítico levantou e começou a andar, irmãos. E o nosso Deus enxerga onde os olhos humanos não podem enxergar. Voltando para aquela mulher, existe dois tipos de enfermidade: aquela que está na alma, porém aquela que está na carne. E a Bíblia diz que a mulher sofrendo há 12 anos, irmãos, já não aguentando mais daquela situação que ela vivia, ela pensa com ela mesma. Ela vê Jesus passando de longe e ela pensa na mente dela: se eu somente ir até ele e tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Sabe o que aquela mulher tinha, irmão, que muitos crentes hoje em dia não tem? Aquela mulher tinha um propósito. Aleluia! Irmão, eu vejo crente que entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, passa década, irmão, vai passando anos e anos, nunca tem uma bênção para mudar, irmão. Prosperidade, nem morto. Salvação dentro de casa, nem se comenta, irmão. Se tem gente que na igreja dentro de casa continua nos bailes, não tem conversão de alma. Por quê? Porque não tem propósito. É culpa de Deus, irmão? Não. É culpa de quem não tem propósito. Mas aquela mulher tinha um propósito. Ó a mente da mulher, irmão. Eu estou aqui nessa situação precária. 12 anos perdendo sangue. Eu estou aqui na pior. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que quando eu chegar naquele lado e tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, irmãos, começa a ter propósito na tua vida. Aleluia! Não começa a assumir um propósito com Deus na tua vida. Aleluia! O propósito, irmão, é uma coisa que se começa aqui na mente e ele é exercido aqui nas nossas mãos. Aleluia! Ele começa aqui na nossa mente, ele é exercido no nosso jeito de viver. Não adianta você dizer na sua mente: eu vou fazer isso, fazer aquilo, e você não exercer, irmãos. É a mesma coisa que nada. Aleluia! Deus nessa noite está dizendo para você: filho, tenha propósito comigo, que eu terei propósito contigo. Se achegue a mim, que eu se achegarei a ti. Agora, uma Bíblia diz que aquela mulher, ela não fica mais naquela zona de conforto, irmão. Por quê? Porque Deus não tem negócio com quem fica na zona de conforto, irmão. Não tem. Deus não tem negócio com quem se acostuma com uma situação, não, irmão. Deus tem negócio, irmão, com quem não aceita, se revolta com aquela situação, diz: Deus, eu não aceito, eu quero mudança na minha vida. A mulher não aceita mais aquela situação, que ela
ela faz? Ela vai até Jesus. E a Bíblia diz que agora ela vai em direção a Jesus. Ela vai andando em direção a Jesus. Quando ela chega até Jesus, o que ela prepara? A Bíblia diz que uma grande multidão cercava Jesus. Por quê, irmão? Porque onde um homem, uma mulher de Deus, cheio da presença está, sempre vai ter uma multidão. Aleluia. Sempre vai ter, irmãos, uma multidão de pessoas. Isso é inevitável. Irmão, eu muito me admiro quando eu vejo na televisão o apóstolo Valdomiro Santiago. Irmão, aumenta a minha fé. Por quê? Porque ele é um homem de Deus e a multidão segue ele. Bispo Macedo são homens que estão lá em cima, irmão, mas sempre tem uma multidão em volta deles. Não é porque são bambambam, não, irmão, mas porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está com eles. Ei, você vai ver, irmão, pessoas começar a te imitar, querer ser igual a você, querer pregar do jeito que tu prega, querer cantar do jeito que tu canta, querer andar do jeito, se vestir do jeito que você veste, irmão, se inspirar em você, quando você der o exemplo. Quando você quiser, irmão, por onde as pessoas olhar para você e dizer, eu quero ser igual a esse homem de Deus. Um dia eu já disse, irmão, quando eu vi o César entregando, eu falei, meu Deus, eu quero entregar que nem o César. Não fui com César, não. Fiz um. As pessoas, irmão, vão querer ser igual a você quando você demonstrar algo diferente. A pior coisa, irmão, é quando dentro de casa a pessoa olha para você e diz, eu ser crente que nem isso daí? Vou lá e dar macumba, é melhor ficar por lá mesmo. Eu ser crente que nem isso daí? Nunca, prefiro ir para o inferno, meu irmão. Começa a ser um espelho para as pessoas, irmão. Começa a ser um exemplo para as pessoas, irmão. É verdade. Aquela mulher vai até Jesus, quando ela chega até Jesus, irmão, tem uma grande multidão. Porém, irmãos, eu quero dizer algo para você nessa noite. Ei, você nunca vai chegar em algum lugar na tua vida, irmão, sem antes enfrentar um obstáculo. Você nunca vai chegar em algum lugar na tua vida, irmão, sem antes enfrentar um empecilho. Mas eu quero te dizer nessa noite que empecilhos em nossa vida sempre se tornam a solução dos nossos problemas. Quer que eu te provo? Moisés na frente do mar, irmão. Era o maior problema de Moisés do mar. Não tinha saída na frente do mar, atrás de Faraó vindo para matar. Aí Deus, Moisés, tá vendo esse mar? Eu vou fazer o teu maior problema virar a maior solução dos teus problemas. Irmão, eu muito me admiro por quê? Porque quando o mar se abre, o povo passa. E aquilo que era um problema, agora é a solução. Por quê? Porque pega os cavaleiros de Faraó e esmaga eles. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Aquilo que é problema na tua vida vai se tornar solução. É o teu esposo, é a tua esposa, é o teu filho. É ele que vai ser o pregador. É ele que vai ser o pastor. Levanta a tua mão, você que acredita nisso. E dá um brado de glória a Deus. Deus sempre faz, irmão, aquilo que é o nosso problema se tornar a nossa solução. Lembra de Pedro, irmão? Pedro, naquele alto mar, a tempestade começou a balançar tudo. E agora está Pedro no mar achando que vai morrer. Aí Jesus aparece de longe, irmão, em cima da água. Aí Pedro, aquilo ali é um fantasma. Por que Pedro achou que era um fantasma? Porque segundo os psicólogos, irmão, como seus sentidos estão alterados, quando você está com muito medo de alguma coisa, você começa a ver coisas que não tem. Quem já entrou dentro do quarto com medo? Eu estou vendo o chifre ali, eu estou vendo o vulco ali. Porque os seus sentidos, irmão, estão alterados. Você começa a ver coisa aonde não tem. Ao Pedro, Jesus está vindo e ele vendo fantasma. A gente vai morrer. Vendo um problema onde não tinha problema. Tem crente que vê problema aonde não tem problema. Aleluia! Ah, mas aí o pastor faz isso, mas aquela irmã faz isso. Ah, mas eu não vou naquela igreja. Vendo um problema onde não tem problema. Vendo um fantasma onde não tem fantasma. Aleluia! Glória a Deus. Ô Pedro, é um fantasma, mas Jesus não é fantasma não, Pedro, sou eu, Pedro. Jesus, se é tu mesmo, Senhor, faça com que eu ande por cima das águas. Aleluia! Aí Pedro, irmãos, Jesus vem, Pedro, aí Pedro, começa a andar, irmãos, começa a andar. Ei, numa tempestade, o maior problema para os tripulantes da marinha numa tempestade são as águas. Por quê, irmão? Não é nem o vento, nem a tempestade, nem o barco, nem os tripulantes, nem os relâmpagos, mas são as águas. Por quê? Porque as águas vêm, bate no barco, o barco